E hoje tivemos um dia de volatilidade extrema no mercado. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que hoje subiu, caiu e subiu de novo. Mercado extremamente indefinido. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos extremamente importantes. A inflação dos Estados Unidos, o núcleo do CPI veio acima da expectativa nessa altura do campeonato, prestes a gente ter o primeiro corte de juros do Banco Central dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, meus amigos, também vou falar da análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais moedas. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E meus queridos, o que está acontecendo, tá? Bitcoin hoje está num dia insano de volatilidade. Inclusive, eu não abri a operação hoje e nem pretendo por enquanto, do jeito que o mercado está, tá? Tá realmente um mercado aí que não está sendo fácil. O mês de setembro já está sendo um mês aí que eu vou te contar, viu? Tem tempo que eu não vejo um mês tão confuso e difícil de operar quanto setembro, com tantas armadilhas, com tantos movimentos rápidos em que o mercado vai e volta. E, meus queridos, o que eu estava vendo aqui ontem, tá? Quando a gente vai para o gráfico aqui do Bitcoin, eu vi aqui o Bitcoin fazendo uma possível bandeira de alta ontem, né? Era o que eu falei com vocês. A gente tem uma possível bandeira de alta, mas eu não confio muito, tá? Porque nos últimos dias a análise gráfica tem falhado, né? O Bitcoin parecia estar rompendo aquela bandeira para cima, depois ele parecia estar fazendo o pullback. Mas o que aconteceu hoje durante o dia? A gente teve, aliás, ontem de noite, né? A gente teve ali uma queda forte no mercado, o mercado simplesmente despencou de uma hora para outra e depois subiu hoje de manhã, depois caiu mais forte ainda e depois devolveu toda a queda, tá? Então assim, essa bandeira de alta que a gente estava vendo aqui no gráfico ontem foi invalidada como a maioria dos padrões gráficos que apareceram nos últimos dias, tá? Muita gente às vezes vem aqui e fala, você falou que ia acontecer isso nos últimos dias e tal. Nos últimos dias está sendo, meus queridos. Eu estou vendo muito padrão gráfico que não se concretiza, tá? Que acaba virando uma armadilha. A gente teve uma cunha ascendente aí no gráfico nos últimos dias sendo rompida para baixo, que teoricamente indicaria uma queda, e o mercado ele não foi, tá? Então, assim, a gente tem vários exemplos aí nas últimas 2 semanas de padrões gráficos aparecendo e se tornando verdadeiras armadilhas. Esse daqui, esse movimento de hoje, ele foi uma armadilha para comprado e para vendido, desse movimento de ontem para hoje, porque o mercado fez de tudo aqui, tá? Então, assim, graficamente, eu não consigo identificar agora um padrão gráfico no Bitcoin, tá? Para mim, montar uma operação aqui é difícil, tá? Porque eu não consigo, por exemplo, fazer uma projeção de um alvo, entender onde que está uma zona de suporte ou resistência. Olha o que aconteceu hoje aqui, o Bitcoin tinha uma região de suporte ali nos 56.400, e olha onde que ele foi. Ele chegou a 55.700 aproximadamente. Chegou na região dos 56.000, dos 55.600, tá? Então, assim, não dá para confiar muito nas coisas que a análise gráfica está mostrando. Então, Tainan, você está dizendo que a análise gráfica não serve para nada? Não estou falando isso. Só estou dizendo que nos últimos tempos ela não está confiável. E geralmente a análise gráfica não é muito boa quando você tem um mercado lateral, como a gente tem nos últimos dias, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque geralmente na lateralização, o Bitcoin, principalmente as criptomoedas, costumam fazer esses movimentos aqui que a gente brinca no mercado de padrão do Bart, né? Ele faz esses quadrados aqui, fica lateralizando, sobe rápido, cai rápido, faz um outro quadrado, lateraliza, cai e fica fazendo isso aqui por muito tempo. E geralmente esses movimentos eles são muito rápidos, tá? Essas quedas e essas subidas são muito rápidas e muitas vezes tem um padrão prévio, tá? E esse tipo de movimento não é muito aproveitável pela análise gráfica. Aí você pode falar, Tainan, beleza, não dá para identificar padrão, né? Então você deve plotar as zonas de suporte e resistência, beleza. Aí eu vou lá e coloco uma zona de suporte e resistência aqui, né? A zona de suporte, o Bitcoin fica saindo abaixo dela várias vezes. A zona de resistência, ele rompe lá para cima, né? Mas acaba sendo um falso rompimento, porque logo em seguida, algumas horas depois, ele volta, tá? Então, assim, isso aqui é um tipo de mercado, na minha visão, pelo menos com os métodos tradicionais, aí, principalmente de análise gráfica, ele não é muito confiável de você operar não, tá? Outra coisa que o pessoal tá falando aí agora, né? Tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin, né? O que eu tô vendo algumas pessoas falarem por aí. E de fato, se você fizer um desenho aqui,
a gente teria aí a possível formação de um ombro, cabeça, ombro invertido. Só tem um probleminha. Geralmente o ombro, cabeça, ombro invertido, ele é acompanhado de uma acumulação no volume, tá? O que normalmente indica uma possível reversão de tendência. E aqui a gente não está tendo isso, tá? A gente está tendo o contrário, a gente está tendo o volume diminuindo. Então isso daqui contribui para esse possível ombro, cabeça, ombro invertido que muita gente está falando ser uma possível armadilha nos gráficos aí, tá? Então, eu particularmente não vou embarcar nessa. Ontem eu tinha falado ali dos 60.500 dólares, que seria um alvo ali daquela bandeira de alta que a gente estava rompendo para cima nas últimas horas, né? Ontem, no caso. Hoje eu já não acredito mais, tá? Eu não acredito porque simplesmente a bandeira de alta que parecia estar aparecendo ali no gráfico foi descaracterizada, tá? Então, eu particularmente não estou vendo aqui nada de relevante do ponto de vista de análise gráfica. Por enquanto, eu acredito que esses movimentos de hoje foram causados, de ontem, foram causados principalmente por eventos ligados a bolsas americanas e aos Estados Unidos, tá? Primeiro, pessoal, a gente teve uma subida aí ontem, né, nas bolsas americanas, e na minha visão essa subida ela pode ser associada ao evento que a gente teve ontem lá nos Estados Unidos, que foi o debate presidencial, tá? Vejam que ontem o mercado americano aqui, eu estou usando aqui um CFD do SP500, né, para representar para vocês, porque o Bitcoin acabou acompanhando os mesmos movimentos. A gente sabe que o Bitcoin dificilmente ele faz algo muito diferente do que o mercado americano está fazendo. Mas ontem a gente tinha o mercado subindo ali até por volta da parte da noite ali, tá? Aí veio o debate presidencial lá da Kamala Harris com o Donald Trump e o mercado parece que estava esperando por isso. Então isso mostra o seguinte: eleições nos Estados Unidos estão fazendo preço. Após o debate, o mercado caiu. Aquele famoso compra no boato, vende no fato, tá? E aí, depois disso, ali pela manhã, a gente teve a divulgação de um dado de inflação lá dos Estados Unidos, que foi o CPI, né? E mesmo com o dado vindo não tão favorável, na minha visão, o mercado, ele subiu, tá? O mercado subiu ali na parte da manhã. Vocês vejam aqui que o dado, vou mostrar aqui para vocês, o dado foi divulgado ali por volta das 9h30 da manhã, tá? Esse horário aqui, ó. Na hora que o dado foi divulgado, o mercado caiu, né? Ai, meu Deus, veio o dado do núcleo acima do esperado. E depois o mercado simplesmente foi lá e subiu, né? Confundindo as pessoas, né? Não, mas é ruim ou bom? E aí ali por volta das 11 horas, das 10h30, né? Das 10h30, o mercado simplesmente despencou, tá? Chegando próximo ali do horário da abertura do mercado spot americano, o mercado simplesmente despencou de uma hora para outra, tá? Então, assim, a gente vê a eleição dos Estados Unidos onde causou uma subida antes, depois uma queda depois. O dado de inflação causou uma leve subida antes, depois uma queda forte no mercado. Galera, volatilidade insana. O SP500 estava caindo mais de 1% hoje e fechou o dia com mais de 1% de alta, meus amigos. Isso é insano, tá? E aí, aqui na parte da tarde, a gente teve um movimento de subida do mercado americano que foi causado principalmente por uma fala do CEO da NVIDIA. O CEO da NVIDIA, se eu não me engano, ele chama Jensen Huang, tá? Ele destacou, ele apareceu hoje em um evento da Goldman Sachs e ele falou nesse evento sobre o crescimento da NVIDIA para os próximos 10 anos, tá? Ele falou do investimento que eles estão fazendo em infraestrutura de data centers, que é de aproximadamente $1 trilhão, tá? Ele falou também do papel de alguns fornecedores como a TSMC, mencionou que a inteligência artificial está gerando uma forte demanda pelos produtos deles, tá? E após esse evento, meus queridos, as ações da NVIDIA chegaram a subir muito forte, tá? Elas dispararam e fecharam o dia com 8% de alta. E na minha visão, essa subida de hoje do SP500, ela pode ser atribuída à NVIDIA principalmente, subiu 8%. Ela é uma das maiores empresas em market cap do mundo, tá? E ela subiu 8% aproximadamente só hoje. Então, na minha visão, o SP500 está sendo puxado aí pela NVIDIA hoje, que está subindo graças a essas falas do Huang, né? Jensen Huang, me perdoem se eu estiver falando errado, tá? Aqui tem um vídeo da CNBC onde ele aparece falando, né, um corte de um trecho dele falando nesse evento.
E isso aí, meus amigos, essa fala dele foi suficiente para gerar otimismo entre os investidores, já que a Nvidia vem caindo muito nas últimas semanas, após resultados do balanço corporativo que não vieram muito bons nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, tá? Na verdade, vieram bons, mas não tanto quanto o mercado gostaria, né? E aí vocês veem, a Nvidia que estava puxando o mercado para baixo nos últimos dias, hoje puxou para cima, tá? Tainan, será que esse impulso que a Nvidia deu no mercado hoje vai ser suficiente para o mercado ignorar todos os problemas, todos os sinais de recessão que existem? Eu, particularmente, não sei, tá? Eu não sei nem se ela vai continuar esse movimento, porque é muito comum quando a gente tem esse tipo de evento, às vezes o mercado sobe no dia e depois o pessoal aproveita para realizar lucro, tá? Então tem que ver aí se isso vai ser o suficiente para reverter a tendência do mercado. Eu tenho minhas dúvidas, porque geralmente o macro fala mais alto, tá? Em termos de dados macroeconômicos, pessoal, hoje a gente teve a divulgação do CPI, que é o índice de preço ao consumidor, um dos dados de inflação mais observados pelo mundo, no caso o CPI dos Estados Unidos. A expectativa era que ele viesse no índice cheio 0,2 e veio 0,2. Na base anual era esperado que o índice cheio caísse de 2,9 a inflação anual nos Estados Unidos para 2,5. E caiu conforme o esperado, tá? O que é excelente. Quando a gente olha por aqui, você olha e fala, nossa, muito bom, a inflação veio dentro do esperado, né? Só que o núcleo, inclusive eu falei errado lá no canal do Telegram e aqui no canal no post, tá? Eu falei que o índice cheio tinha vindo acima da expectativa, eu digitei errado, me confundi na hora. O que veio acima da expectativa foi justamente o núcleo do CPI, que é a parte mais difícil de se combater, tá? E puxada aí por alguns componentes ligados a salários e coisas do tipo, tá? Então, isso daqui é uma coisa meio complicada, né? Você está tendo o núcleo do CPI vindo acima da expectativa, perto do início do corte de juros do Fed. A questão que eu acredito que o mercado caiu ali na parte da manhã, um pouco depois desse dado ter sido divulgado, né? Subiu um pouco, depois caiu forte, porque o mercado pensou o seguinte, olha, ano passado aconteceu isso, estava todo mundo confiante de que o corte de juros começaria ali no início de 2024, porque a inflação estava abaixo da expectativa até agosto, até setembro, né? E aí a partir do final do ano de 2023, a gente começou a ter dados de inflação do CPI, principalmente acima da expectativa, tá? Isso fez o corte de juros que talvez fosse ocorrer em março ser jogado agora para setembro, tá? Então isso aqui meio que acendeu o alerta no mercado. O Fed pode começar a cortar juros e a inflação pode começar a subir e ele pode ser forçado a parar de cortar juros, tá? Então isso aqui gerou medo no mercado da estagflação, que é quando você tem a inflação com a recessão, tá? E aí o Banco Central dos Estados Unidos não poderia abaixar os juros muito e ao mesmo tempo você teria aí também uma recessão, tá? Então você fica com a economia travada. É como se você tivesse com um carro que você não pode abaixar o freio de mão, mas ao mesmo tempo você também não pode, não sei, tá? Não sei dizer, mas é como se você tivesse com o carro quase apagando e aí você tem que puxar o freio de mão dele, você tem que pisar no freio dele e não pode acelerar, tá? É como se fosse isso, correndo o risco do carro apagar, é como se a economia estivesse quase entrando em recessão, tá? Então, essa é a situação perigosa, por isso que o mercado se assustou, mas depois com a fala do CEO da Nvidia, a Nvidia subiu forte, fez o mercado subir, mas amanhã, meus queridos, a gente vai ter mais, tá? Às 9h30 da manhã a gente vai ter a gente vai ter o PPI, tá? Não vai ter núcleo, me desculpe, índice de preço ao produtor, que é um dado de inflação também importante. A gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é outro dado importante na minha visão. Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos últimos tempos, ele é até mais importante do que os dados de inflação, tá? E assim, pessoal, sobre esse dado que veio hoje, tá, ter vindo 0,3 quando o esperado era 0,2 é um mega problema? Na minha visão, não, tá? Na minha visão, não é. Até porque na base anual, aqui não está aparecendo, tá? Mas na base anual, o núcleo do CPI ficou em 3,2, dentro do esperado. Então, esse dado veio para acima do esperado hoje, mas dados anteriores foram revisados. Então, assim, a gente não teve nenhuma mudança brusca, tá? Não acho que é uma questão aí para se assustar. Em termos aqui de indicadores de sentimento, o que eu estou vendo aqui é uma queda do long short rate após a subida, né? O long short rate geralmente ele anda ao contrário, tá? Mas o mais importante que eu estou vendo aqui é o seguinte, o Open Interest não para de cair, meus amigos. Em relação aos últimos dias, a gente vê uma tendência de queda no Open Interest, ou seja, as pessoas não estão abrindo novas posições de trade. Quando as pessoas não abrem novas posições, a gente entra numa situação difícil no mercado.
porque se as pessoas não estão abrindo novas posições, é sinal de que você tem aí menos liquidez. Então, se você tem menos liquidez, o mercado ele tende a ficar mais incerto como ele está aqui nos últimos dias, tá? E eu entendo por que tem menos pessoas abrindo posições. Nos últimos dias a gente tem tido, aí pelo menos desde do dia 9 de setembro, a gente tem tido um mercado muito imprevisível. O mercado está fazendo movimentos assim, que não tem uma explicação lógica. Acontece uma coisa, aí vem a eleição dos Estados Unidos, aí vem dado de inflação, aí vem Nvidia, tá? Então assim, não dá para você ter uma noção muito clara. Tá todo mundo olhando e falando, olha, melhor não operar, deixa para depois isso, tá? Então isso aqui acaba causando essa tendência de lateralização. Quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento da High Block, pessoal, a gente tem a mesma coisa que a gente tinha nos últimos dias, tá? O ponto que a gente tem mais liquidez acumulada é na região ali dos 58.700. Continua sendo essa a região, tá? Então, isso, na minha visão, indica que as baleias poderiam tentar jogar o mercado ali nos 58.700 para liquidar esse pessoal, porque é o ponto que nos últimos dias a gente tem mais liquidez aqui no mapa de calor, tá? Vai! É aquela história, né? É sempre difícil você saber, porque a gente não sabe como vão vir os dados amanhã, como o mercado vai reagir aos dados de amanhã, tá? Uma coisa a gente já sabe, a gente agora vai ter que ficar ligado em eventos relacionados à eleição dos Estados Unidos, porque isso vai fazer preço no mercado, isso vai movimentar o mercado, tá? E a gente tem esse ponto aqui de liquidez. Então, para mim, o Bitcoin poderia dar se o mercado americano continuar subindo amanhã, o Bitcoin poderia dar mesmo que seja um pulo ali nos 58.700, tá? Então, eu tô vendo essa possibilidade, mas ao mesmo tempo não tenho coragem de abrir uma posição aqui, porque tá bem certo o mercado, né? Tá bem arriscado. E no meio disso tudo, a gente também tem que falar aí das principais moedas, né? Começando aqui pela Ethereum. A Ethereum tá caindo um pouco hoje, né? Tá caindo quase 2%, chegou a cair mais, chegou a bater na mínima do dia 2.277 lá na Binance. E, meus queridos, para mim a situação da Ethereum continua sendo aquela que eu já comentei, tá? Eu vejo para Ethereum um topo duplo com alvo lá na região de aproximadamente $1.800, tá? Não bateu esse alvo ainda e acredito que tem espaço para bater, principalmente se a gente tiver uma continuação desse movimento de queda dos últimos dias. Binance Coin está subindo hoje, né? Ela tinha formado ali um mini ombro, cabeça-ombro invertido. Deixa eu ver aqui no gráfico de 1 hora, né? E vamos ver aqui se ela já bateu o alvo, tá? Nos tempos gráficos menores aqui ela está em uma curta tendência de alta, mas o alvo está ali nos 540, ela já chegou a 535, então não vale muito a pena abrir uma posição, mas quando a gente olha os tempos gráficos um pouco maiores, ela tem sinais aí de queda, tá com alvo ali na região dos $400. Solana, meus queridos, Solana também tá difícil, tá? Ela tava, olha pessoal, olha o nível de armadilha do mercado, né? Tava dando as caras de que iria romper ali, aí o pessoal mais afobado que entra, não espera o pullback, poderia montar uma posição e ela caiu, tá? Então assim, para mim a Solana tá lateralizando, para mim o range da Solana agora, a região aí que a única coisa que dá para enxergar nela com um pouco mais de confiança é que ela está oscilando entre a região dos 135 e a região dos 125, tá? Não há sinais mais claros, tá? Ripple, pessoal, XRP, o que está acontecendo com ela? Tinha feito, outra aí que também está fazendo armadilha, né? Tinha feito ali um triângulo ascendente nos últimos dias, o alvo um pouco ali acima, não chegou no alvo e já começou a cair, tá? O mercado tá cheio dessas, tá? Não estou conseguindo identificar um padrão muito claro aqui para XRP, tá? Alguém pode desenhar aqui uma bandeira de baixo, falar, não, mas tem uma bandeira de baixo, ou uma cunha ascendente, né? Ah, tem uma cunha ascendente aqui, vai cair e tal. Sinceramente, tá? Eu não estou muito confiante. Graficamente, a gente teria aí uma cunha ascendente agora, né? Mas será que o mercado não vai subir daqui a pouco aí e descaracterizar essa cunha ascendente? Eu, sinceramente, não sei, tá? Tron. A Tron, pessoal, também é outra aí que também não tem um padrão muito claro, não, tá? Tom bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente tinha comentado nos últimos dias e agora a gente não tem padrões novos por enquanto, tá? Cardano formou um fundo duplo ali com alvo nos tempos gráficos menores nos 37 centavos. A Cardano está até forte hoje, está tudo caindo e ela está subindo. Mas quando a gente olha os tempos gráficos um pouco maiores, bandeira de baixa com alvo lá na região dos 21 centavos, tá? Então, eu acho complicado aqui. Aave, pessoal, Aave também não tem padrão gráfico, tá? Hoje ela chegou a bater 160, meus amigos. 160, tá? A Aave tá nos últimos dias aí sendo destaque. Ela tá em preços de quando o Bitcoin estava na máxima histórica lá em março, tá? Vai continuar subindo? Não tem padrão gráfico aqui pra gente poder montar uma posição. Então acaba sendo aí um pouco difícil de chegar a alguma conclusão, tá? Monero, que o pessoal sempre me pede, tem um inscrito aqui do canal que sempre me pede para falar dela, tá?
Monero, para mim, ela tem uma resistência ali na região de 176, mas não tem como ver muita coisa além disso, tá? Dá para você puxar uma linha aqui embaixo, né, e desenhar e falar, não, a Monero pode estar formando um triângulo ascendente aqui, mas tá muito grande esse triângulo ascendente em comparação com o movimento prévio, né? Então acaba ficando uma figura aí que não é muito confiável, tá? Pendle, pessoal, o pessoal tá me pedindo bastante, tá? Fala da Pendle, fala da Pendle, fala da Pendle, né? E é uma moeda aí que tem muita gente apostando nela, tá? Ela tá subindo hoje, pessoal, tá forte. Ela tá subindo, mas essa subida dela, por enquanto, parece um pullback naquela bandeira de baixa. Ela não descaracterizou a bandeira de baixa. Ela continua com a bandeira de baixa com o alvo lá na região dos 60 centavos de dólares, que é muito baixo, tá? Ela vai nesse valor? Eu, pessoal, só acho que ela iria num cenário muito extremo, tá? Mas nada é impossível, tá? E no geral, assim, a gente vê que apesar de não estar muito fácil de definir o viés do mercado, no curto prazo, a gente vê que eles têm uma tendência de baixa, até pelos dados macroeconômicos recentes aí que vem sugerindo deflação, que vem sugerindo recessão, e agora até um dado hoje sugerindo que talvez a inflação possa resistir um pouco mais, tá? Então, esse é o cenário que eu estou vendo aí, um cenário bem complexo no curto prazo. Eleição nos Estados Unidos, tá? A eleição nos Estados Unidos agora parece que agora vai começar a ser tema. Antes não estava movendo tanto os mercados, mas parece que a partir de agora vai. E, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.